Olá pessoal, tudo bem com vocês? Este é mais um vídeo do canal Otimizando e hoje a gente vai falar novamente sobre Excel. Como manipular texto no Excel? Você já fez isso? Você acha fácil? Você acha difícil? Você já tentou? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas funções que a gente pode utilizar que vão facilitar a nossa vida quando a gente se depara com esse problema de manipulação de texto no Excel. Algumas são mais fáceis, algumas são mais difíceis. O que eu vou tentar passar para vocês é a lógica de como fazer isso. Mas se você chegou até aqui, está gostando dos vídeos, está gostando do conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal. Isso vai nos dar uma força tremenda. E deixe seu like, deixe sua sugestão, que a gente vai estar produzindo cada vez mais conteúdo de qualidade. Então, vamos para o vídeo? Então, pessoal, a gente tem aqui uma tabela e eu vou revisar um pouco aqui com vocês algumas funções dos vídeos anteriores. Inclusive, se você não viu, uma aula importante para essa aula de hoje é a aula de direita e esquerda, que está aqui em cima, e a aula de juntar nomes, que também está aqui em cima. Então, confere lá e volta aqui para a gente praticar. Mas, voltando. A gente tem uma tabela aqui com duas informações, um ID e a informação dos países. Se vocês perceberem, o ID ele não tem um número fixo, então tem IDs aqui com 4 números, tem outros com 5, então eles não são semelhantes, eles têm uma particularidade aí. Os países, da mesma forma, eles não têm espaço, então o número de caracteres deles são diferentes. Para a gente praticar, o que é que a gente vai fazer primeiro? Vamos juntar o ID e o país para a gente colocar aí uma formatação igual para todos. Então, a gente vai utilizar a função concat, que a gente vai juntar os nomes. Eu vou querer juntar o ID. Vou colocar aqui uma informação de traço com espaço e vou selecionar a célula de país. Então, a gente está aqui com uma coluna nova se formando, que eu vou chamar de descrição. Vou aumentar um pouquinho aqui e vou arrastar para todos. Beleza. A gente criou uma nova coluna juntando ID e país. Isso aqui é para complicar, porque nem sempre a coluna vai estar assim separadinha, ID e país, né? A gente pode se deparar com uma coluna já com as informações completas, apenas com um separador de traço. Então, beleza. A gente já deu uma revisada em como juntar os nomes utilizando a função concat. E agora, o que é que eu quero fazer? A gente quer separar o número 33849, o ID, né? E separar o nome Brasil. Ou seja, a gente vai fazer o contrário. Tornar essa coluna C do mesmo jeito que está a coluna A e B. Então, esse é o ponto principal da aula de hoje. É o que a gente vai aprender a extrair as informações utilizando funções que a gente já tem trabalhado. Então vamos lá, pessoal. Duas funções novas que eu quero introduzir hoje são as funções localizar e as funções número de caracteres. Vamos ver como elas funcionam. Primeiro eu vou colocar aqui igual número de caracteres e vou selecionar esse texto. A gente vai ver exatamente a quantidade de caracteres que tem esse texto. Então, essa descrição aqui de 3849 espaço, traço, espaço, Brasil, ele tem 13 caracteres. Se a gente arrastar, a gente vai ver que o número de caracteres por célula aqui vai ser diferente. Outra função que eu quero mostrar para vocês
é a função localizar. Ela é uma função interessante. A gente tem a função localizar aqui na parte de cima, mas eu quero usar ela aqui como função. Qual é o exercício que eu quero fazer aqui com vocês? Então, eu vou colocar aqui localizar. Ele vai me pedir um texto procurado. E qual é um texto que é comum entre todos esses textos, todas essas células? Tem o espaço e tem o traço. Então, o que é que a gente vai fazer, né? Eu vou colocar o traço. Então, vou abrir parênteses, traço, no texto da célula C2. E esse número inicial, ele é opcional. Então, vou colocar aqui. Então, nessa célula aqui, o traço ele está na posição 6. Então, beleza, Jefferson. E o que isso quer dizer, né? A gente já tem a informação do número de caracteres e a informação onde fica a localização do traço. Então, o que é que a gente faz agora? Vamos lá. Primeiro, eu quero buscar aqui o ID. Para procurar o valor da célula C2, o mais indicado é utilizar a função esquerda. Claro que tem outras formas, eu estou explicando aqui de uma forma interessante utilizando essas funções. Mas vamos lá, utilizando a função esquerda, por quê? Porque ele vai procurar da esquerda à direita. Como o ID está mais à esquerda, então a gente vai utilizar a função esquerda. Se a gente for relembrar, ele pede o texto, que é exatamente a célula C2, e o número de caracteres. Para a célula C2, a gente colocaria 4, e ele ia trazer o valor. Mas se eu arrastar aqui, a gente vai ver um problema. Por exemplo, na célula que tem o valor da Alemanha, ele acaba perdendo um número. Por quê? Exatamente porque o ID ele não é padronizado. Ele tem 4 caracteres em um, 5 caracteres em outro. Em outras situações poderia ser bem mais variado. Então, qual é o segredo? Qual a chave daqui? Vamos utilizar as funções novas, as funções que a gente aprendeu hoje. A gente selecionou já aqui a célula C2 e vamos pensar juntos. Toda a coluna ela tem o tracinho padronizado. E a gente já trouxe aqui a informação nessa coluna E. Ou seja, aqui no Brasil ele fica na sexta, na Alemanha ele fica na sétima, no sétimo número do caractere. Beleza, então a gente vai utilizar essa informação. A gente sabe onde fica o tracinho. A gente vai subtrair a quantidade de caracteres que tem do tracinho até o último número. Então vai ter o tracinho e o espaço. Então são 2 caracteres que são contados após o último número de cada ID. Então eu vou colocar aqui -2 e vou fechar parênteses e vou dar OK. Se eu arrastar agora, a gente vai ter todos os números dos IDs certinhos da forma que está ali no início. A gente pode também aqui ou multiplicar por 1 para transformar ele em número, ou utilizar a função valor, que também dá no mesmo, transformar o texto em valor. Beleza. A gente conseguiu o número do ID. Agora a gente vai para o país para a gente fechar com chave de ouro e aprender aí como extrair texto de uma forma aí bem inteligente, bem no raciocínio lógico. Então vamos lá, vamos utilizar a mesma lógica que a gente utilizou para o ID. Se para o ID a gente utilizou a esquerda porque ele fica mais na extremidade esquerda, dessa vez a gente vai utilizar a função direita. Então, a gente vai utilizar aqui direita. Vamos pegar aqui a célula C2 e eu vou fazer o mesmo raciocínio que eu utilizei
para o ID. O Brasil, ele tem 6 caracteres. Se eu colocar 6 aqui, ele vai rodar aqui, vai trazer o nome Brasil. Mas se eu arrastar, vai dar o mesmo erro que deu no outro. Por quê? Porque Brasil, Argentina, Alemanha, Portugal, Espanha, nem todos têm o mesmo número de caracteres. Então a gente tem que pensar de uma forma de trazer todos os caracteres sem cortar as palavras. E como é que a gente vai fazer? Vamos lá voltar no Brasil. De que forma a gente pode pensar assim logicamente para a gente retornar os caracteres dos países de uma forma automática utilizando essas funções que a gente aprendeu? A gente já selecionou aqui a célula C2, que é o texto. O que é que a gente vai utilizar como raciocínio? A gente vai utilizar aqui o número de caracteres total, que é 13, ou seja, a gente tem 13 caracteres aqui. Eu vou subtrair por esses 6, que é o quê? Que é a posição onde está o nosso tracinho. Então, se eu fizer essa subtração, como a gente pode visualizar isso? Então, a gente vai visualizar que a gente pegou 13 caracteres e subtraiu 6. Então, vai embora o 3, o 8, o 4, o 9, o espaço e o traço. Então, vai faltar só mais um caractere para a gente retornar da primeira palavra, da primeira letra, na verdade, da primeira letra até o final da frase. Então, eu vou colocar aqui -1. E como mágica, vocês vão ver que vai retornar exatamente o valor do texto do país, né? Brasil, vamos arrastar para os outros. E tá aqui, pessoal. Todos os países voltaram aí certinho, da mesma forma que a gente iniciou lá no início do vídeo. Eu não sei se foi um vídeo muito complicado, se foi difícil de aprender. Eu sugiro que você revise, né? Pratique. O Excel ele é muito prática. Não adianta a gente só assistir o vídeo uma vez e achar que aquilo ficou na mente. A gente tem que utilizar isso no nosso dia a dia, tem que praticar, assiste mais uma vez, tira dúvida, pergunta nos comentários se você teve dúvida. E é isso, gente. Eu quis tentar aqui trazer uma forma diferente, uma forma diferente de raciocinar no Excel para a gente trazer informações diferentes. A gente conseguiu revisar aí as funções concat, direita e esquerda, e foram apresentadas essas novas funções, né? Esse número de caracteres e localizar. Às vezes a gente acha que nunca vai utilizar essas funções, mas essas funções são funções de apoio, funções auxiliares para a gente conseguir extrair informações importantes. Então é isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez a audiência de cada um. Agradeço cada like, cada visualização. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, ajuda aí o nosso canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Fiquem bem e fiquem na paz.